Seja bem-vindo ao nosso canal. Novamente trazemos um caso que foi relatado por uma das pessoas que nos seguem e que nos enviou por e-mail um caso que aconteceu com ela nesse caso, uma mulher. Peço primeiramente que você se inscreva, deixe seu like e se você gosta de true crimes ou de relatos, você está no canal correto. O título desse caso é Os Sussurros da Vingança. Olá, meu nome é Anônima e hoje vou compartilhar uma história que carrego comigo desde a infância. Não é uma história comum, nem feliz, mas é a minha verdade. Se você tiver estômago forte e uma mente aberta, siga comigo até o fim. A infância sombria. Crescer deveria ser um período de descoberta e inocência, mas minha infância foi marcada por um terror indescritível. Fui vítima de um tormento constante, que roubou minha infância. O responsável por essa dor era alguém que deveria me proteger, meu próprio pai, se posso chamá-lo assim. Desde quando eu vivi naquela casa, as noites sempre foram longas e cheias de medo. Eu sempre rezava para que ele não viesse ao meu quarto, mas minhas preces raramente eram atendidas. Durante anos suportei o insuportável, até que um dia não pude mais aguentar. Fiz uma denúncia na escola, e o meu final foi parar num abrigo para crianças. No abrigo encontrei um pouco de paz, mas as cicatrizes emocionais eram profundas. Fiz amigos, é claro, mas a desconfiança estava sempre presente. Quando fiz 18 anos, finalmente pude deixar o abrigo. A sombra do meu pai ainda me perseguia. Eu não tinha muito para onde ir. Ou voltaria para a casa dos meus pais, onde eu seria odiada, já que ele também já estava solto, ou eu deveria ir para a casa dos meus avós, que pouco mudaria. Optei por nenhuma nem outra coisa. Fiquei ainda mais um tempo no abrigo, pedi para retornar e ficar trabalhando ali mais uns dias. Consegui um bom emprego, como caixa de supermercado, aluguei uma pequena kitnet e me mudei para lá. Era ali que iniciava a minha nova vida. Porém, eu sentia que eu precisava de um encerramento, uma maneira de lidar com toda a dor, a raiva que eu acumulei por anos. Foi então que eu comecei a usar o Google para pesquisar sobre feitiçaria, magia negra, kizumba, macumba e todas essas coisas. Não era algo que eu recomendaria para ninguém, mas naquele momento parecia que era a minha única alternativa, já que a justiça humana parecia não ajudar em muita coisa. Encontrei um centro específico de feitiçaria, de magia negra, vamos dizer assim. Era um lugar bem escondido das vistas comuns. Lá, eles não só vendiam, se podemos dizer assim, os encantos, como também ensinavam sobre rituais, te davam cursos, aulas. Realmente era como se você estivesse numa casa, num curso de treinamento extensivo, numa escola para magos ou algo assim. Dentro de mim, um desejo crescia sem parar, a necessidade da vingança. Os anos de sofrimento dentro de mim clamavam por justiça. Após 1 ou 2 anos ali, frequentando aquela casa, trabalhando no meu emprego normalmente, eu senti que eu estava apta a poder fazer um feitiço. Tinha medo de fazê-lo sozinho. Pensava se talvez fosse melhor contratar os serviços da casa. Mas eu tinha medo de me abrir. Eu tinha medo de dizer a verdade para eles. Eu tinha medo de ser julgada. Medo, medo e medo. Eu era o reflexo do medo. Portanto, peguei tudo que eu havia aprendido até ali, mais pesquisas na internet, mais outras coisas, e fiz algo poderoso. Canalizei toda a minha dor, toda a minha raiva. Preparei um feitiço. Feitiço que é encontrado em vários livros pela internet. Não é um feitiço tão simples. Não pense que foi fácil. O preço foi altíssimo que teve que ser pago. Mas no final eu consegui. Meu suposto pai, o homem que me causou sofrimento, hoje está em estado vegetativo. Já fazem mais de 20 anos que ele caiu nesse estado, que o acometeu poucos dias depois do feitiço. Um AVC que o afligiu, uma dor de cabeça que não passava, que o deixou hoje em cima de uma cama, ainda com os olhos abertos. Eu sempre vou visitá-lo. Esta é a minha justiça. A justiça que eu ansiava estava finalmente feita. Ele poder me olhar com os olhos, chorar e saber que o que ele me fez tinha um preço. No entanto, a vingança não trouxe a paz que eu tanto esperava. Começaram sussurros.
Algumas vozes suaves, quase inaudíveis, mas sempre presentes. Elas me atormentam dia e noite, lembrando constantemente que também fiz um erro. O feitiço trouxe talvez algo como a maldição, uma eterna companhia de espíritos inquietos, espíritos falantes. Vou te dizer, eu não tenho orgulho do que eu fiz, e nem peço que você siga o mesmo caminho que eu. A vingança pode parecer doce, mas seu gosto é amargo e cheio de arrependimento. Viver com os sussurros das almas perdidas é um preço alto. Porém, eu pago. Hoje estou em paz conforme eu posso, sabendo que meu agressor não pode mais agredir ninguém. Mas a paz que busquei veio com um custo terrível. Por isso que eu compartilho essa história, não para inspirar vingança, mas para alertar sobre as consequências que podem vir com ela. Se você está passando por algo parecido, procure por ajuda. Há sempre uma saída que não envolve magia ou maldição. Lembre-se, às vezes o melhor caminho é perdoar e seguir em frente, por mais difícil que isso possa parecer. Agradeço por ouvirem minha história. Fiquem bem, cuidem-se.